Como que... É um pouco também daquela teoria do sapo na água, né? Que a água vai esquentando e não sente. Mas eu estava refletindo recentemente sobre como a gente chega mercadologicamente na situação que a gente está hoje, né? A gente primeiro enfrenta e aí minha visão, você pode me corrigir, que tenho certeza que tem muito mais contexto do que eu. Era só uma reflexão mais prática, assim. Nos anos 90, teve uma primeira crise que jogou muito as mulheres que exclusivamente faziam a função de servidoras ou do lar, ou tinha algumas pessoas, obviamente, mas a maioria das famílias eram compostas por homens que trabalhavam e mulheres que estavam em casa. Então, na primeira crise que os homens perderam os empregos, as mulheres foram obrigadas a vender Avon, a ter uma fonte de renda que elas pudessem estar ainda no dia a dia dentro de casa. Essa segunda crise, quando vem já nos anos 2010 e 2015, por aí, é quando você já encontra um pouco mais de tecnologia. Então, esses homens que perdem os empregos, eles começam a ter o empreendedorismo, né, que é liga o aplicativo da Uber e sai trabalhando. Pega uma moto e sai trabalhando. Então, assim, você já teve um outro efeito. Só que as mulheres voltaram para casa? Não, tecnicamente não, porque as que escolheram trabalhar estão trabalhando e as que não escolheram também estão trabalhando. O tamanho das famílias diminui, porque cada vez mais eu não vou ter família porque é caro e etc. E a gente vive uma realidade hoje onde os adultos não querem ter mais filhos, onde os jovens não têm mais perspectiva desde antes de começar a jornada. Como que você vê essa questão da importância da família, sem a questão do fascismo ou dessa carga mais direitista, mas como que você vê a família, né, nessa comparação entre 1900, ela se estruturou, desestruturou, muitos homens abandonam os filhos, ainda mais em situações mais precárias. Como que você vê a importância da família nessa estruturação, ainda que seja de esquerda? Tá. Veja, a família, entre outras coisas, é uma unidade de produção. E é muito claro no exemplo que você deu, né? Ela não é só um núcleo de amor, de afeto e de neurose, né? Sempre bom lembrar, né? Porque esse pessoal que fica defendendo a família assim, de maneira inequívoca, eu pergunto se eles efetivamente tiveram família. Tem algum problema, porque a gente sabe a ambivalência, toda a ambiguidade, toda a contradição Sim. que a família mobiliza, né? Então, tudo isso para dizer, ela também é um núcleo de produção, uma unidade de produção. E você colocou bem, que modificações ocorreram, que obrigaram as pessoas a desenvolverem outros tipos de atividades no interior do núcleo familiar, como uma espécie de núcleo de última defesa que o sujeito tem. Né? Porque ele pode contar com 2, 3 pessoas, você divide a casa, você paga contas conjuntas e tal. Só que o fato é que desde os anos 70, o capitalismo mundial, ele conhece um tripé que é baseado em baixo crescimento, endividamento crônico e concentração de renda. Os números são muito claros nesse sentido, muito claros. Você tem curvas, por exemplo, você vai diminuindo a concentração. Dos anos 70 para frente, ela sobe, começa a subir, sobe de novo. O pro baixo crescimento a gente conhece, quer dizer, o Brasil ele crescia 9% ao ano nos anos 50, nos anos 60. Isso não está fora do horizonte. Quando a gente cresceu a 7 em 2010, 2009, então a gente entrou em pânico porque não tinha infraestrutura. Não tinha como sustentar, né? Porque você começou a ter problemas, você não conseguia escoar alimentos, você não conseguia escoar a produção, toda uma série de problemas. Então, veja, dentro de um horizonte como esse, a tendência é que você vai consolidando núcleos mínimos de reprodução de defesa. Só que o que está acontecendo é que a gente não está mais conseguindo reproduzir nossos padrões de vida. Essa é a primeira geração que olha para os pais e sabe que ela vai ter uma situação financeira pior do que a dos pais. Né? Ou se ela quiser ter a mesma, ela vai ter que trabalhar 2 ou 3 vezes mais. Né? Então ela precisa trabalhar para conseguir preservar a situação. Quer dizer, você colocou muito bem, falando, olha, as famílias tinham 4 filhos, 3 filhos, não. O sujeito que tem 4 filhos hoje é coitado, ele não vive mais, ele não tem condição de viver. O neoliberalismo destruiu a família, na verdade, ao invés de preservá-la. Porque imagina, você ter 4 filhos, o sistema de saúde... Bem, você pode usar o SUS, né? Mas assim, você vai tentar um plano de saúde. Você não pode usar a escola pública, ela foi sucateada. Você vai ter que colocar seus filhos na escola privada. 4 filhos pagando mensalidade de escola privada. Quer dizer, onde é que você vai trabalhar? Como? De que jeito? Não tem a menor condição. Certo? Então isso mostra o quê? Você decompôs a estrutura familiar. Esses mesmos que ficam defendendo a família são os caras que, na verdade, preservam um sistema que destruiu a possibilidade de você ter uma família minimamente estável.
Porque aí é o que acontece, o que você colocou. A mulher vai ter que trabalhar 12 horas por dia, o homem também, o marido também vai ter que trabalhar 12 horas por dia, e a criança vai ficar com quem? Você não tem escola pública, você não tem creche pública, você não tem estrutura comunitária de apoio. Quer dizer, você percebe? É tudo uma abstração. As pessoas não conhecem a realidade concreta do que está acontecendo. Uhum.